Olá pessoal, sejam bem-vindos, né, a todos, a todas, a todos que estão assistindo aí atrás da telinha. É a esse momento, né, que está sendo possível de ser realizado através do evento Informart, que foi vivenciado presencialmente nos dias 4 e 8 na cidade de Bonito, Pernambuco, e que é um evento pioneiro, inclusive, na cidade, né, que traz a perspectiva de desenvolvimento cultural, né, trazer mais informações, formações, palestras, movimentar, né, o que tem acontecido na cidade e o que pode, inclusive, acontecer através dessas trocas de informações, de experiências. Partindo disso, né, a gente está trazendo em formato também de vídeo, para as pessoas que não estavam presentes no dia do evento, para aqueles também que têm um interesse no assunto, que gostam da arte, quer saber um pouco mais. E aí, pensando nisso, né, eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre o magnífico do simples, né, transformações artísticas através de recursos reciclados e naturais, certo? Para contextualizar vocês, vou me apresentar, né, formalmente. Eu sou registrada como Maria Jéssica da Silva de Carvalho, mas assino enquanto artista e produtora cultural Magé Interior, certo? Atuo como produtora cultural desde 2022, registrada pelo estado de Pernambuco. Sou pós-graduada em Gestão Social, Políticas Sociais, Redes e Defesa de Direitos, e também sou, né, psicóloga de formação e tenho aí atuado não somente enquanto produtora cultural, mas também como psicóloga clínica, social e, antes de tudo, gosto de dizer que sou poeta, né, e tenho essa afinidade desde sempre com a arte de várias formas. Pois bem, alguns dos objetivos, né, desse momento é dialogar com vocês sobre as concepções de arte e sua importância para a história pessoal e coletiva, as percepções do que é tido como recurso de qualidade, e aí eu vou colocar em aspas, mas mais para frente eu vou justificar o porquê dessas aspas, nas produções artísticas, e as inúmeras possibilidades não convencionais, né, de vivenciar a arte, certo? E aí, para a gente introduzir um pouco, né, essa conversa, eu quis trazer aqui uma questão para vocês, né, para a gente ir pensando, começar a pensar, né, o que seria então essas produções artísticas e como eu trago, né, o magnífico do simples. Então, se tem um simples, é porque talvez em contrapartida tenha um não simples. E aí eu gostaria de iniciar com vocês com a pergunta, né, a história e a arte, qual o grau de parentesco, né, entre ambas? E aí você que está atrás da telinha, pense um pouquinho agora, alguns minutinhos, alguns segundos, o quanto você achar suficiente. Para você, né, qual o grau de parentesco entre a história e a arte? Pois bem, né, a nossa história enquanto humanidade, enquanto coletividade, ela vem sendo registrada desde das épocas dos primórdios, né, através da arte, principalmente com a pintura rupestre, né? Quem nunca ouviu falar ou, enfim, já teve esse contato com, seja no colégio, seja através de conversas na comunidade, com os amigos, com familiares, sobre essas pinturas, né, registradas nas cavernas, nas pedras. Inclusive aqui em Pernambuco a gente tem um registro muito forte, né, dessas pinturas rupestres. E a sociedade, né, como um todo, eu trago aqui a questão de Pernambuco, mas as várias sociedades, as várias culturas vêm se organizando e vêm se expressando através da arte. Então, quando eu trago para vocês, né, introduzindo o nosso pensamento, qual o grau de parentesco entre a arte e a história, é porque a história está intimamente ligada com a arte desde o início, pelo menos enquanto coletividade, enquanto humanidade, né, enquanto espécie. E aí, trazendo uma perspectiva mais individual, né? Quando criança, a gente também faz as nossas primeiras tentativas de comunicação através da arte. Quem nunca rabiscou, né, um papel em branco, ou quem nunca fez um desenho na terra? E aí, mais uma vez, contextualizando aqui para Pernambuco, né, que é de muito sol, que é de muito calor. Quem nunca fez um sol na terra, né, na lama, em dias de chuva, para trazer de volta esse sol? E aí a gente percebe,
né, que a arte e a história, ela está intimamente ligada, intrinsecamente ligada, indissociável, né, penso eu, tanto enquanto história e narrativa individual, como também história e narrativa coletiva, né? A partir do momento que a gente vai se organizando, vai se, inclusive, transmitindo a nossa história através da arte. E aí seja ela a pintura, né? Como eu trago aqui a pintura rupestre, mas a partir do momento que a gente tem grandes produções de poesia, de teatro, né? Quem nunca ouviu falar nas peças, né, que acontecia muito na Grécia, isso é uma forma da gente registrar a história através da arte, né? E aí, outra implicação, né? Outra questão aqui para a gente ir pensando. O que seria, então, a arte afinal? E aí, convido vocês, novamente, que estão aí atrás da telinha, a se perguntar, a pensar por algum tempinho, o que é arte para vocês, né? O que chega para vocês enquanto definição? Bem, são inúmeras, né, as possibilidades de resposta. Acredito que cada um aí que respondeu pode ter, né, semelhança nas respostas. Se a gente fosse olhar para as respostas, a gente tem algumas semelhanças, mas o significado, os sentidos também é muito peculiar. Então são inúmeras as possibilidades, né? A gente tem sim umas definições que se aproximam, mas os sentidos e os significados partem muito também de uma individualidade, sabe? De um sentido próprio, de uma historicidade muito própria e também coletiva. E aí, quando a gente pensa na questão das expressões, também são inúmeras as possibilidades, que vai desde aí, né, do artesanato, da literatura, da dança, da produção audiovisual, inclusive, da gastronomia, design, enfim. São várias as expressões artísticas, né, as linguagens artísticas, assim como também são várias as definições e significados do que é a arte. Bem, qual é o ponto que eu queria chegar com vocês? É o que eu chamo de amarras do mercado. O que seria isso? Pois bem, a gente sabe, né, que a sociedade ela vem se transformando, desde inclusive as pinturas rupestres, né, a gente vem se transformando, vem se modificando, inovando, e na atualidade, né, nesse contexto do qual a gente está vivenciando agora, 2024, né, que é quando eu estou gravando esse vídeo, ela vem se expandindo numa lógica mercadológica capitalista, em que a gente sabe, né, que hoje um aparelho telefônico, por exemplo, ele tem um valor, mas amanhã ele já vai ser obsoleto, porque o mercado, o capitalismo, a produção já vai trazer uma outra versão, uma inovação. E aí, essa lógica mercadológica não fica somente na questão tecnológica, né, como eu trouxe aqui o telefone, mas ela também vai ter suas implicações na arte, né, e a arte ela também vai se transformando com essa sociedade e vai apresentando novos instrumentos, novas técnicas de produção. E aí, o que é que eu penso, né, que é um dos pontos delicados que a gente precisa ter a atenção. Quando essas mudanças, né, que vem não somente da lógica capitalista, mas enfim, vem de vários setores, ela imprime na produção artística a lógica também de que o produto, né, ou a arte que está sendo expressa vai passar por uma avaliação, por um crivo de qualidade a partir do material que está sendo utilizado. Como assim? Para exemplificar aqui e também trazer como comparação. Por exemplo, quem já ouviu falar, né, de que os melhores perfumes estão nos menores frascos? Com essa fala, a gente está dizendo que o perfume, né, que é o conteúdo, que é o principal, ele está sendo avaliado a partir do frasco, daquilo que está contendo ou trazendo ou guardando o conteúdo principal, que é o perfume. Veja, a gente está avaliando um conteúdo a partir do seu frasco, né, da sua aparência ou do seu material, por onde está sendo exposto. Isso também acontece com a arte, né? E aí, a partir do momento que a gente diz que determinada tela, ou avalia que determinada tela, ela é bem mais produzida quando é utilizado uma tinta específica, um pincel específico, e a tela que não é utilizada com a tinta a óleo, por exemplo.
ela não tem a sua qualidade? Percebe que a gente pode cair nessa armadilha, né, nessa amarra do mercado, quando a gente vai olhar não para o conteúdo, não para a importância ou significado ou expressão que a arte está trazendo, mas para uma questão muito mais instrumental ou de matéria, que por onde está sendo produzido, por onde está sendo, né, trabalhado aquela expressão artística. E aí eu trouxe aqui algumas imagens para vocês, para também continuar, né, nessa perspectiva de exemplificar o que eu estou querendo trazer. O que você vê? E aí é uma pergunta, né? Temos aí uma primeira imagem, né, de uma criança, um bebezinho, de Marcos Levine. Vocês, enquanto observadores dessa arte, vocês percebem, né, obviamente a imagem, a criança, as cores, preto, branco que está sendo utilizada. Vocês conseguem me dizer aí, ou pensar, qual material está sendo utilizado? Pois bem, esse material não é um lápis, não é uma caneta, né? O Marcos Levine utiliza de pregos, isso são pregos, batidos diretamente na madeira. Veja, o material que ele utiliza é prego. A arte, né? A arte dele, o material que ele está utilizando, pode não ser convencional, pode não ser classificado como o melhor, e aí por isso que eu coloco lá no início, né? De qualidade, entre aspas, porque a gente tem sim muito falas no cotidiano sobre o que é ou não de qualidade, e é uma arte incrível, é uma tela maravilhosa. E aí a gente precisa justamente sair um pouco dessa perspectiva de que a qualidade vai estar sendo expressa a partir do material, porque a arte não pode ser limitada ao material ou à técnica que foi utilizada, né? E aí temos ao lado mais uma imagem exemplificando isto, que é de Federico Uribe. Essa tela, né, como vocês estão vendo, é um elefante em um pasto, acredito eu. Foi utilizado lápis para configurar essa imagem. Não o lápis para pintar, mas os próprios lápis foram utilizados como matéria-prima para compor essa tela, para compor essa arte. Né? E aí você veja, uma tela incrível, uma arte incrível, e que foi utilizado com um material não convencional, né? Ou de uma forma não convencional. A gente pode dizer que essas duas telas de cima têm menor ou maior qualidade do que essa de baixo, que é uma tela muito conhecida de Van Gogh, que é Noite Estrelada, só porque elas não foram utilizadas tinta a óleo? Fica aí, né, a implicação. Eu, de cá, respondo que não. A gente não pode cair nessa armadilha de estar avaliando telas, né, de estar avaliando artes a partir do material utilizado, porque aí a gente ia estar nessa lógica, né, mercadológica, capitalista, muito do que a gente acaba invertendo os valores, né? O valor da arte acaba sendo subjugado a partir do valor, inclusive financeiro, realmente, que o material está sendo utilizado tem, né? E aí por isso que eu trago que isso é uma problemática que a gente precisa pensar, que é quando a ferramenta se torna mais importante do que os sentidos expressos na arte ou limita a sua execução. E aí eu trago um outro ponto também, que é quando justamente a gente acaba se privando ou se limitando a expressar a nossa arte porque não tem o material ideal. E aí eu coloco em aspas novamente, né? O que seria esse material ideal? Né? O que é que a sociedade tem dito pra gente enquanto material ideal? O que é que esse mercado, né, que é tão voraz, que parece evoluir sem um tanto de um freio, tem dito pra gente, e a gente inclusive tem comprado a ideia do que é um bom material ou não. E aí é quando eu chego no ponto de que eu queria também trazer para vocês sobre o magnífico do simples, da gente começar a olhar ou continuar olhando para quem já olha, e ainda bem que já olhe, né, para as produções artísticas, sejam elas telas, sejam elas gastronomia, enfim, a dança, o teatro, não a partir de um olhar crítico de ferramenta que foi utilizado, de material que está sendo utilizado, mas sim
o alcance que a arte tem enquanto função de produção de sentido, de registro de história, de narrativas, né? E aí eu trago para vocês outras imagens, né, que foram utilizadas, materiais não convencionais, reciclados, naturais, para realizar telas, esculturas incríveis, como a gente tem aqui nessa primeira imagem, à esquerda, de Dietmar Voord, me perdoem aí a má dicção, mas como vocês podem ler aí, o nome dele está registrado, que ele utiliza pedras e folhas para compor essa imagem belíssima. Veja, pedras e folhas, elementos que a gente tem na natureza, né? De fácil acesso, inclusive que pode até ser escasso a depender de qual cidade a gente esteja, né? Levando em consideração o que tem acontecido no nosso mundo hoje em termos de degradação ambiental. Mas aí isso entra para um outro momento, a conversa. Logo abaixo a gente tem 3 instalações, né, de Patrick, realizado com galhos secos. E aí veja, um material que muito é menosprezado, né, por pessoas que não têm um olhar criativo ou talvez sensível ou interessado, e veja como pode ser utilizado de forma tão belíssima, né? Obviamente com o talento que o Patrick tem, mas também trago essa perspectiva que esse mesmo material é utilizado de outras formas, não somente para fazer instalação como o Patrick, mas que pode ser realizado de outra forma. E aí, que outras formas a gente não tem se permitido ver, porque a gente está preso e amarrado de uma lógica de que a gente precisa ter um material específico para produzir. É sobre isso que eu queria trazer, sabe? Era essas reflexões que eu queria estar trazendo aqui para a gente estar pensando, em que elas não se encerram aqui, é claro. Mas algumas obras, né? A gente tem a obra de Oksana, que é feito com ovos pintados. Isso que vocês estão vendo aí na telinha de vocês é uma instalação feita com ovos pintados, né, de um ucraniano que tem esse trabalho belíssimo, com material também não convencional. Já o Vic Muniz é um brasileiro que realiza essa obra-prima, né, com material reciclado. Isso aí é uma instalação no lixão. Já o Lee Kui Hak é uma tela realizada com pequenos pedaços de madeira. Pois bem, né, eu queria estar trazendo para vocês um pouco dessas implicações, porque é importante, principalmente em uma época que a gente tem falado muito de editais, que a gente tem falado muito no fomento e no desenvolvimento da cultura, essas outras perspectivas, do que é que a gente não está percebendo, né? De que lugar a gente está falando quando a gente diz de uma obra sendo realizada, né? Qual é o nosso olhar? O que é que a gente está avaliando? A gente está se permitindo ser tocado pela arte e os sentidos e as expressões e todo o potencial que ela tem, ou a gente está preso a uma perspectiva muito mais crítica do que aquele material é melhor do que o outro e essa arte ela não é tão legal porque ela não foi utilizada de tal forma? E aí eu quis trazer isso, né, para vocês e trazer também um pouco do meu trabalho, né, que enquanto artesã, enquanto produtora cultural, né, eu também realizo algumas produções através de materiais reciclados, através de materiais naturais. Como vocês podem ver, essa primeira tela feita na base de madeira velha encontrada na rua, em que eu faço uma pintura e colagem com galho e folha seca. Já a próxima imagem, na próxima tela, também uma madeira reutilizada, com colagens de papéis também reutilizados, folhas secas e galho, né? E aí eu gosto muito de trabalhar, enquanto artesã, com materiais reciclados e reutilizados. Mas é só essa possibilidade? Claro que não. Claro que não. O diálogo é justamente esse, é que a gente não se limite a apenas uma forma de produzir, a apenas uma forma de expressar nossa arte. Enquanto artesã, eu gosto de me expressar e utilizo esses materiais porque é o que me faz sentido. É inclusive também o que eu tive acesso, porque eu venho de um contexto socioeconômico
desfavorecido. Então, os primeiros materiais que eu tive nos meus primeiros anos de vida para eu poder me expressar foram esses materiais. E aí eu não me limitei a esperar crescer ou, enfim, ter o dinheiro para comprar uma tela chique, tintas. Não, eu fui me expressando a partir daquilo que eu tinha. E é esse também o convite, é essa fala que eu queria trazer, né? Que a gente não se limite a expressar a nossa arte por um impedimento mais material, sabe? De instrumento, porque eu não tenho aquele material específico. Não quero romantizar, a lógica aqui não é romantizar o acesso, né? O não acesso aos materiais e recursos, mas que a gente não limite a nossa perspectiva do que é arte, que a gente não limite a nossa expressão artística a partir do material que está sendo utilizado ou acessível para nós. Pois bem, dando continuidade, né, temos aí mais produções minhas, de minha autoria, Magé Interior, em que eu utilizo a cabaça, que é um fruto. Não sei se na região onde você está me assistindo tem esse fruto, mas aqui em Pernambuco, aqui em Caruaru, Bonito e região, que é onde eu circulo, é muito comum, né? E é um fruto que ela tem sementes por dentro, né? Um fruto que ela tem sementes e que eu utilizo tanto como matéria para produzir um abajur, como também matéria para utilizar enquanto vaso de planta, como vocês estão vendo aí ao lado do abajur. Já na próxima imagem, a gente tem uma tela também realizada com madeira reutilizada, encontrada na rua. As tintas são tintas acrílica, de artesanato, guache, aquilo que eu consegui comprar ou encontrar, né? E aí eu vou utilizando esses materiais. Pois bem, o que eu queria trazer, né, aqui para vocês não é a romantização da desigualdade enquanto acesso, né, à vasta diversidade de recursos que a gente tem, mas sim lançar à luz, né, a percepção de que a arte não se limita aos materiais utilizados e que por vezes a gente tem vivenciado perspectivas limitadas de arte partindo dessa lógica do material que é utilizado, da ferramenta que é utilizada, e a gente não pode cometer esse erro, né, esse equívoco, porque a arte, como sabemos e como a gente iniciou o nosso diálogo lá no início, a arte ela é múltipla em significado, ela é múltipla em possibilidades de expressão. Então, por que a gente vai se limitar a dizer que uma arte ela é de maior ou menor qualidade, ou ela é menos ou mais importante a partir de um material utilizado? Não, primeiro que a arte não pode nem passar por esse crivo, né, do que é menos ou mais, porque toda arte ela tem a sua importância, e é uma importância inclusive diversa também. E aí a arte está no olhar sensível, né, nas transformações do meio e de si mesmo, de fazer a arte, né, do fazer artístico. Pois bem, que sejamos livres nos caminhos que queremos seguir. A arte é, dentre outras possibilidades, uma via de acesso para quem sente ao que sente, fazendo e perdendo caminhos nos desencontros. Agradeço, né, a atenção de vocês. Espero que um pouco do que eu tenha trago aqui tenha feito algum sentido, ou não também, mas que tenha chegado pelo menos enquanto convite e implicação para que a gente se movimente, né, a repensar quais são as perspectivas que a gente tem utilizado enquanto arte, enquanto vida, enquanto narrativa. E aí estão os meus contatos, certo? Para caso vocês queiram tirar alguma dúvida, continuar o diálogo, estou à disposição. Agradeço mais uma vez.